E aí, segundão, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham feito uma bela P1 aí, uma P1 tranquila, mas eu fico no aguardo aí dos comentários de vocês aí, do feedback sobre o que vocês acharam, se a prova foi difícil, se foi fácil, se foi muito previsível, se dá para fazer mais difícil, se foi longa, se foi curta, se quem estudou conseguiria ir bem, e aí, me dá aí notícias sobre o que vocês acharam de maneira geral, tá bom? E aí vamos fazer então a nossa correção comentada. Chama a atenção de vocês que, diferentemente do que aconteceu nas outras provas, eu dei uma embaralhada aí nas questões, né? Então, não tem o modelo A inteirinho para o segundo A, o modelo B inteirinho para o segundo B e o modelo C inteirinho para o segundo C. As questões estão embaralhadas, então eu chamei de modelo 1, modelo 2 e modelo 3, o modelo da questão. Então, vocês vão ter que encontrar aí qual que era a questão que estava na prova de vocês, tá bom? A primeira questão aí, modelo 1, é essa aqui, ó. Um navio é equipado com um aparelho denominado sonar, que emite ondas acústicas de frequência a 32.000 Hz. Esse navio, quando em repouso na superfície, emite um sinal na direção vertical através do oceano e o eco é recebido após meio segundo. Sabe-se que a profundidade no local é de 400 metros e que a velocidade das ondas emitidas no ar é de 320 metros por segundo. E aí esse exercício tinha 3 itens para o modelo 1, né? Determine a velocidade das ondas emitidas na água, determine o comprimento de onda do som na água, e no item C, em dado momento de operação, a frequência do sonar é alterada para 24.000 Hz, né? Portanto, a frequência diminui. De que maneira essa alteração influenciaria na velocidade e no comprimento de onda das ondas do equipamento? Justifique. Vamos lá então começar a solução? Então aqui tem a nossa figurinha, né? Essa questão foi uma questão que nós trabalhamos em aula. Ela está obviamente um pouco alterada, mas é um assunto aí, uma abordagem que a gente fez em aula, tá? Então vamos anotar os dados aqui: frequência, velocidade do som no ar, distância, né, do navio até o fundo do oceano, né, a profundidade, 400 metros, e o tempo do eco, meio segundo, tá? Qual que é a ideia básica da solução aqui? Velocidade é distância por tempo. Tá? Se a gente tem a distância e tem o tempo, é fácil calcular a velocidade das ondas do som na água. O único detalhe é que o tempo que a gente tem que usar aqui não é o meio segundo, né? Já que esse tempo é o tempo do eco. Esse exercício, basicamente, nesse item A, basicamente é um reconhecimento dessa história de eco, né? Dessa definição de eco, tá bom? 400 dividido por 0,25, 1.600 metros por segundo. O B, estou pedindo o comprimento de onda, então o velho e bom, V igual a lambda F. O V é 1.600, o lambda eu quero descobrir, a frequência é dada, 32.000 Hz, tá? Então, notem que esse exercício, se você tivesse errado o item A, ou se você errou o item A, automaticamente você tem que errar o item B também, né? Porque no item B, você usa um dado do item A. Mas, gente, cá entre nós, não dá para errar o item A, né? Claro que numa prova, né, numa avaliação, acaba acontecendo algum deslize e tal, isso é completamente normal, né? Mas pensando friamente, né, o item A é a aplicação de uma formulinha, de uma definição, essa definição de eco, que a gente trabalhou bastante em aula. A gente fez vários exemplos, né? Depois teve uma aula de exercícios que, inclusive, está gravada aí para vocês no canal. Eu acho que vocês, espero eu, né, também, que vocês tenham acertado esse aí. E o item B, classicão, né? V igual a lambda F, encontrei 0,05 metros, que é o mesmo que 5 centímetros. E no item C, a gente baixa a frequência para 24.000 Hz, e eu quero saber o que acontece com a velocidade e com o lambda. Bom, então a velocidade, né, a gente sabe que não vai alterar, porque a velocidade só depende do meio de propagação, o meio continua sendo a água, então a velocidade continua sendo a mesma, né, 1.600 metros por segundo. Mas nós sabemos que V é igual a lambda F. E se aí eu tenho V constante e o F diminui, automaticamente, para compensar essa diminuição do F, eu tenho que aumentar o lambda, tá bom? Então aí eu descrevo isso aqui, a velocidade não será alterada e o comprimento de onda aumentará por conta de V igual a lambda F. Beleza? Bom, aí tem um outro modelo aqui, que é o modelo 2, né? Então você tem que identificar aí na sua prova se você tinha a questão tipo 1, né, modelo 1, ou a questão tipo 2. Um navio é equipado com um aparelho denominado sonar que emite ondas acústicas de frequência 32.000 Hz. Então, comecinho igual, né? Só que agora, olha só, as velocidades das ondas emitidas no ar e na água são 320 e 1.280 metros por segundo. Repara já a primeira diferença para o modelo anterior. Nesse modelo, eu dei as duas velocidades.
Esse navio, quando em repouso na superfície, emite um sinal na direção vertical através do oceano e o eco é recebido após 0,8 segundos. Essa parte é praticamente idêntica à anterior, claro que com outro valor, né? Então, determine a profundidade do oceano e determine o comprimento de onda do som na água. Esse modelinho só tem A e B, tá? Então, vamos lá. Mesma figura, mesmos dados e praticamente a mesma solução para o item A, né? Usando a mesma equação aí, né? Uma equação que a gente está acostumado a usar aí desde o 9º ano, né? Desde praticamente a primeira, segunda semana de aula lá do 9º ano, né? Lá do longínquo 2018, né? No caso de vocês aí. Beleza? Daí agora eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Então, de novo, tenho que tomar cuidado que eu não vou usar o 0,8, né? Mas sim 0,4, já que 0,8 é o tempo do eco. Então, o tempo para que o som vá é metade disso. Então, 0,4. E aí, só multiplicar 1.280 por 0,4, 512 metros, tá? No item B, é exatamente idêntico ao anterior, só que agora eu dei a velocidade, né? Você não precisava dela, então é possível uma pessoa acertar o item B sem ter acertado o item A, né? Agora, na prova modelo 1 não era possível, agora nessa aqui já é, tá bom? Daí fazendo a divisão aí, 0,04 metros, que é o mesmo que 4 centímetros. Tranquilinho? Vamos para a questão 2? Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 80 decibéis. Então, essa aí é a questão do modelo 1. Tá bom, gente? Então, 80 decibéis é o limite, né? Passou disso, tem que usar proteção auditiva para essa questão aí. Para quem tem feito aí os forms, né, de maneira bonitinha, legal, atenta, tal, essa questão aí, não exatamente assim, né, mas esse gráfico aí, uma questão envolvendo esse gráfico, foi uma das questões do forms da semana retrasada, né, ou semana passada, enfim. Um dos forms aí anteriores caiu essa questãozinha aí, tá? O gráfico mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento em determinada obra, tá? Então tem uma britadeira lá, e aí tem o nível sonoro aí no gráfico em função da distância. Então é possível perceber claramente, né, que conforme a distância diminui, ó, o nível sonoro vai aumentando, né? Tá? Daí considere intensidade zero, né? O I0, lembra que é o limiar da audição, né? É o valor mínimo que o padrão, né, estabelece que a gente pode ouvir, tá? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Em certo momento, um trabalhador se encontra a 10 metros de uma britadeira. O trabalhador necessita de proteção? Justifique. Qual é a intensidade aproximada da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 5 metros? Então, no item A, ele quer saber se é preciso usar proteção ou não. É um item, na verdade, bem simplesinho, né? E o item B, qual é a intensidade aproximada da onda a 5 metros? Vamos lá, então, para a solução? Então, no item A, ó, pegar o gráfico, tá? A distância de 10 metros aqui, ó. Vou verificar que o nível sonoro, né, correspondente a essa distância de 10 metros é de 85 decibéis. Beleza? Como o limite, né, que ele suporta aí, o limite possível para os trabalhadores nesse exercício era de 80 decibéis, então necessita de proteção. Então, exercício de leitura de gráfico, né? Formatinho aí do Enem, né? Item B. Então, quero saber o seguinte, lá no gráfico, para a distância de 5 metros, qual é a intensidade sonora? Então, 5 metros eu tenho um nível sonoro de aproximadamente 90 decibéis, não é exato, né? Mas tá bom aí falar que é 90. Daí, usando, né, a equaçãozinha do nível sonoro relacionando com as intensidades sonoras, a gente sabe que o nível é 90, igual a 10 log de I por I0, que era dado lá no começo, 10 a menos 12. E agora a matemática, né, gente? Passa o 10 dividindo, fica 9. E aí, definição, se log de I dividido por 10 a menos 12 na base 10 é igual a 9, então 10 elevado a 9 é igual a I sobre 10 elevado a menos 12. Portanto, I é 10 elevado a menos 3, né? Que é 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 12. Então, 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Esse aí é o modelinho 1. Para o modelinho 2, a gente tem assim, ó, numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 90 decibéis. Então, aumentei. Então, aqui, a partir dos 90 decibéis, os trabalhadores precisam usar proteção. Lá era 80, né, no modelinho 1. O gráfico mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento em determinada obra. Considere de novo I0 igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva? Inverti a pergunta, né, galera?
Tá? B, a que distância da britadeira uma pessoa deve se manter se não quiser se submeter a uma intensidade maior que 10 a menos 5 watts por metro quadrado? De novo, questão invertida em relação ao modelo 1. Vamos lá, então? Então, pegando no gráfico lá, para 90 decibéis, né, que é o nível a partir do qual os trabalhadores precisam colocar proteção, a gente tem ali mais ou menos 5 metros, tá? Por aí, né? Ó, podia colocar 6, né? Tá, mas 5 metros para ficar bonitinho, tá? Daí tá respondido. Quem colocou 6, 6,5, sei lá, alguma coisa assim do tipo na prova, evidentemente eu vou acertar. E aí terminou o A, tá? Para o B, é só usar a equação de novo. Agora, eu sei que o I vale 10 a menos 5 e eu quero descobrir quanto vale o nível sonoro, o beta, tá? Aí fazendo as contas aí, 10 a menos 5 por 10 a menos 12 dá 10 a sétima. E aí log de 10 a sétima na base 10 é 7. Então fica 10 vezes 7, 70 decibéis. Então, descoberto aí os 70 decibéis, a gente vai lá para o gráfico, pega lá os 70 decibéis e aí faz a relação ali, descobre que a distância equivale a 50 metros, tá? Portanto, se eu não quiser ficar submetido a uma intensidade maior do que 10 a menos 5 watts por metro quadrado, eu preciso me manter a 50 metros de distância. Se eu me aproximar, além disso, então a intensidade sonora já passa a ser maior do que aquela que foi mencionada aí no enunciado do exercício. Beleza? Bora ver o próximo modelo então, que é o modelo 3, ó. Então, nesse exercício aqui tinha 3 modelos. O gráfico mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento em determinada obra. Considere 0, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros? Vamos lá para a solução então? Então, lá no gráfico, para a distância igual a 50 metros, olha só. A gente vai descobrir que o nível sonoro é de 70 decibéis. E aí vamos relacionar esses 70 decibéis com as intensidades sonoras, né? Já que a gente quer descobrir justamente o valor da intensidade sonora nessa distância. Então, substituindo ali o beta por 70, desenvolve um pouquinho, né? A gente já fez esse desenvolvimento aí em soluções anteriores, divide aqui os 70 por 10 deu 7, e agora usando a definição, log de I sobre 10 a menos 12 na base 10 igual a 7, significa então que 10 elevado a sétima é igual a I sobre 10 a menos 12. Portanto, I é igual a 10 a menos 5, nesse caso, watts por metro quadrado. E está aí a resposta desse modelinho 3, né, da nossa questão 2. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 3. Modelo 1. A figura mostra uma onda estacionária que se forma num longo cano em formato de tubo sonoro, nesse caso aí, fechado. A velocidade do som no ar é 320 metros por segundo. Item A. A que harmônico corresponde à configuração da figura? B. Determine a frequência do som emitido pelo tubo. C. O som emitido é audível pelo ouvido humano? Justifique. Vamos lá, vamos começar então. Então, para o item A, eu coloco a figura aqui. E por se tratar de um tubo sonoro fechado, a gente lembra que só temos harmônicos ímpares, tá? Cada harmônico na sequência corresponde a um ventre, né? Então, a gente tem aqui um ventre, 2 ventres, 3 ventres, tá? Então, o primeiro ventre corresponde realmente ao primeiro harmônico, já o segundo ventre vai corresponder ao harmônico de número 3, né? Já que não temos harmônicos pares, e o terceiro ventre vai corresponder ao harmônico de número 5, já que não temos pares, então não temos também o 4, tá? Portanto, esse aí é o quinto harmônico. Essa é uma figura que vocês conseguiriam encontrar facilmente aí no material teórico, né? Tanto no livro quanto no material autoral que eu desenvolvi aí para vocês e tá no Teams, aí, na equipe de vocês há bastante tempo já, tá? Item B, vamos lá. Então, descobri que o I é igual a 5. Eu sei que lambda é igual a 4L sobre I para tubos fechados. Lembrando que essa equaçãozinha, né, essa formulinha, estava lá na prova, né, gente? Além do que, vocês também conseguiriam facilmente consultar de novo no material teórico, tá? Então, o lambda vai ser 4 vezes 25, que é o tamanho do tubo, dividido por 5. Só que 4 vezes 25 é 100, dividido por 5, encontramos um lambda, né, chamado de lambda 5, igual a 20 metros, né? O lambda do quinto harmônico. Daí, para calcular a frequência, V igual a lambda F, o V era dado 320, o lambda é 20. Calculamos a frequência de 16 Hz. E aí no item C ele pergunta se é audível ou não, e a resposta é não, né? Lembra que o intervalo de frequências audíveis para o ouvido humano é de 20 a 20 mil Hz. Então o 16 está abaixo disso. Esse som é denominado infrassom, né? Para a gente, está abaixo do mínimo audível. Beleza? Vamos ver um próximo modelo aí, que é o modelinho 2?
A figura mostra uma onda estacionária que se forma num longo cano em formato de tubo sonoro. Fechado. A velocidade do som no ar é 320, mudou um pouquinho, né? Uma outra configuração agora. Aqui harmônico corresponde à configuração, determina a frequência e pergunta C, o som emitido é audível pelo ouvido humano? Vamos lá, vamos responder tudo? Então, coloca a figura ali, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4 ventres. Tá? Então, é a quarta formação possível. Harmônico 1, harmônico 3, harmônico 5, harmônico 7, certo? Esse é o sétimo harmônico, beleza? 4 ventres. Para o item B, então a gente tem I igual a 7, daí usando a mesma formulinha, né? Comprimento de onda do iésimo, já que se trata de ímpares, harmônico é 4L sobre I, então 4 vezes 70 metros sobre 7 dá 40 metros, né? Dá para simplificar o 70 com 7, 10, 4 vezes 10, 40 metros. Aí, para descobrir a frequência, o velho e bom V igual a lambda F, encontrei 8 Hz. É audível? Não, né? Já que está abaixo dos 20 Hz. Esse som é chamado de infrassom. E temos ainda o modelo 3, que aí eu coloquei um tubo aberto agora, ó. A figura mostra uma onda estacionária que se forma em longo cano em formato de tubo sonoro aberto. A velocidade do som no ar é 325 metros por segundo. Aqui, harmônico corresponde à configuração da figura. Bora para a solução? Então, agora, diferentemente do que aconteceu no anterior, que era um tubo fechado, no tubo aberto, para descobrir o número do harmônico, eu preciso contar o número de meias ondas, né? Então, meia onda mais meia onda. Então, são 2 meia ondas. Isso aqui é o segundo harmônico. Claro, né? Essa figura está no material teórico, vocês facilmente a encontrariam lá. E aí seria bem simples de dizer que esse aqui é o segundo harmônico, tá bom? No item B, vamos lá. Para N agora igual a 2, né, a gente tem 2L sobre N igual ao comprimento de onda. Então, o lambda 2 vai ser 2 vezes o L, que é 25, dividido por 2. Lambda 2 igual a 25 metros, tá? E aí a frequência, V igual a lambda F, encontrei um F aí de 13 Hz nesse modelinho, não tinha o item C. Beleza? Chegamos então na questão 4, que é a última questão, digamos, regular da prova, né? Depois tinha uma questãozinha bônus ainda para quem conseguisse terminar e chegar até lá, né? Para não ficar com tempo ocioso, poder se divertir um pouquinho mais aí. Mas aqui, acertando até essa questão, já daria para tirar 10 na prova, tá? Vamos lá então para o modelo 1, mais uma questão aí da Unepifa. Um avião voa com velocidade V constante. Enquanto o piloto se aproxima do aeroporto, o copiloto toca seu violão, emitindo uma nota musical cuja frequência é 440 Hz, que é propagada para fora do avião por amplificadores. Na pista, operadores ouvem o som uma oitava acima do original. Despreze quaisquer perdas e interferências externas e considere a velocidade do som no ar, V, igual a 340 metros por segundo. Item A, determina a frequência do som percebido pelos operadores. Item B, determina a velocidade do avião. Questãozinha bem completa, né, gente? O item A é bem simplesinho de fazer, mas é uma questão bem interessante. Para matar o item A, você tem que lembrar o que significa o som estar uma oitava acima do original. Vamos lá? Vamos anotar os dados aqui primeiro. Então, aí, os dados numéricos. Aí está dizendo ali que a frequência é aparente, né? A F', está uma oitava acima de F, e as perguntas são justamente item A, quem é o F', e item B, qual é a velocidade da fonte, né? Qual é a velocidade do avião, né? Que é a fonte emissora, aí no caso. Então, para o item A, preciso usar a definição de intervalo. Sei que se está uma oitava acima, o intervalo é 2. Então, o nosso F', que é o nosso F2, na verdade, vai ser igual a 2 vezes 440, 880 Hz. Obviamente, vocês não precisariam usar a fórmula para justificar o item A, né? Você poderia simplesmente dizer que por estar uma oitava acima, você já sabe que a frequência é o dobro da frequência anterior. Já estaria perfeitamente justificado aí para mim, tá? E no item B a gente tem que usar efeito Doppler, né? Não tem lá grandes segredos aí, né? O único segredo, vai, entre aspas, era perceber que como a fonte, né, que é o avião, está se aproximando do aeroporto, no caso onde estão os operadores, então tem que colocar um menuzinho ali na velocidade da fonte. O resto é só substituir tudo, né? E aí fazer conta, né, gente? Passa o 440 dividindo lá, vai dar 2, tá? É 340 sobre 340 menos V, daí eu posso multiplicar em X, daí eu vou encontrar 680 menos 2V igual a 340, tá? Ou seja, jogo 2V para lá, o 340 para cá, 2V é igual a 680 menos 340, ou seja,
2V é 340, V igual a 170 metros por segundo. Alguma possível dificuldade que vocês tivessem aí era ou no sinalzinho ali do V fonte, que a gente trabalhou bastante, né? A gente discutiu bastante essa questão aí durante as aulas e também na aula gravada aí de exercícios, ou na parte matemática, que aí não tenho lá muito o que fazer, né? Vocês têm que ir identificando isso e tentando corrigir no decorrer do tempo, preferencialmente antes de outubro, né, novembro de 2021, né, quando vocês vão estar enfrentando aí Enem e os grandes vestibulares. Beleza? E já no modelinho 2, olha lá, ó, um avião voa com velocidade V 255 metros por segundo constante. Então, já comecei diferente, já dei o V. Enquanto o piloto se aproxima do aeroporto, o copiloto toca seu violão, emitindo uma nota musical cuja frequência é 440 Hz, que é propagada para fora do avião por amplificadores. Despreze quaisquer perdas e interferências externas e considere a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Beleza. Determine a frequência do som percebido pelos operadores. E item B, qual é o intervalo entre a frequência aparente e a frequência real? Então, vamos lá. No item A aqui a gente vai usar efeito Doppler, tá? Então, todos os dados aí são fornecidos, é só substituir bonitinho, com calma, né? Usando o sinalzinho negativo ali na velocidade da fonte. E aí 340 sobre 340 menos 255, 340 menos 255 é 85, e aí 340 dividido por 85 dá exatamente 4. Encontrei um F' igual a 1760 Hz. E no item B, é só usar a definição de intervalo, a equaçãozinha estava lá na prova, mas também fácil de encontrar no material teórico, né? 1760 dividido por 440, intervalo igual a 4. E para a questão bônus, modelo 1, o atirador dispara um projétil com velocidade de 480 metros por segundo no alvo que se encontra a 288 metros de distância, considerando a velocidade do som no ar, 320 metros por segundo, determine o tempo transcorrido desde o disparo até que o atirador tenha ouvido o ruído do impacto do projétil no alvo. Lembra dessa questão? É uma questão que eu considero bastante importante, gente. Por isso eu coloquei aqui como uma questãozinha bônus aí. Na verdade, eu tinha colocado essa questão como uma questão regular da prova, só que depois eu acabei abandonando a ideia porque eu achei que ia ficar muito longa. Então, eu acrescentei como bônus aí uma nota extra para quem conseguisse fazer as demais aí dentro do tempo e sobrasse um tempinho para fazer. Tá lá o projétil, lá vai ele, bateu no alvo, tem uma distância aqui de 288 metros, eu sei que V é ΔS por ΔT, portanto, eu sei que ΔT é ΔS por V. Aí bateu lá, gerou um som, esse som volta e o tempo do som é ΔS dividido pela velocidade do som. Escrevi aqui que o tempo total é o tempo da bala mais o tempo do som, né? O tempo de ida da bala mais o tempo de volta do som. E agora é só fazer conta, né? ΔS é 288, a velocidade da bala 480. Para outra fração, ΔS é 288 de novo, que é a mesma distância, e a velocidade do som 320. Fiz as continhas aí, deu 0,6 e 0,9, somando os dois, 1,5 segundos, tá? Para o modelinho 2, mesmo esqueminha, só que velocidade diferente aí, né? Dá um trabalho fazer isso, gente. Dá um trabalho descobrir esses valores aí para ficar bonitinhas as contas. Todo esqueminha igual, né? E aí chegando ali, ó, 288 por 576, 288 por 320. Você olha assim, parece assustador, né? Quando você faz a conta, olha que lindinha. 0,5 mais 0,9, 1,4 segundos. E no modelinho 3, era mais parecida com o exemplo, né? Então eu dei o tempo e aí eu quero saber qual é a distância. Então se faz a mesma montagem, tudo praticamente igual, tá? Só que agora eu tenho tempo. E aí eu não tenho o ΔS, tá? Então você substitui, a única diferença é que agora você vai ter que fazer um MMCzinho ali entre 480 e 320, aí o 960. Por 480, 2 vezes ΔS, 2 ΔS, 960 por 320, 3 vezes ΔS é 3 ΔS. Daí vai ficar 2 mais 3, 5 ΔS igual a 960 vezes 1,5. 5 ΔS então igual a 1440 e o ΔS igual a 288 metros, que é exatamente a distância que eu tinha dado nos modelos 1 e 2. Tá? Eu inverti o exercício. Na verdade, o modelo 1 e 2 é invertido, né? O modelo 3 é bem parecido com um exemplo aí que nós resolvemos em aula, né? E que estava disponível aí para vocês no material teórico. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí
o vídeo, né, que vocês tenham conseguido realizar uma boa prova. Quem não se inscreveu aqui no canal ainda, aproveita aí e se inscreve para receber as notificações de vídeos novos aí. Tem bastante material que eu tenho produzido, inclusive material que vocês vão poder usar aí como revisão do primeiro ano, enfim, revisão de conceitos aí que a gente estudou há um pouco mais de tempo. Então, acredito que vale bastante a pena para vocês. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço aí, boa semana de provas para vocês, né? Vocês têm a semana inteira de provas pela frente. Beijo para todo mundo, fui!